Então, bem regressados, espero que o café tenha caído bem a todos vós. Eu não bebi café porque não posso beber café, mas o bolinho fez-me mesmo jeito e trouxe-me uma comodidade diferente, não há dúvida. Muito bem, vamos agora entrar no segundo painel, e que é um segundo painel que, sendo sedutor o tema, é difícil porque é talvez das áreas onde nós culturalmente temos menos capacidades ou mais insuficiências, que é o planeamento e às vezes a organização. Se bem que na área metropolitana de Lisboa, e isto é a minha consideração, a organização institucional deu saltos qualitativos nos últimos anos e o setor ficou mais competitivo, mais transparente, até com a existência do regulador, coisa que não tinha. E, portanto, isto são tudo boas iniciativas, foram boas adoções e mais-valias para o setor, mas, de facto, o planeamento, quando falamos em planeamento, saberão bem melhor do que eu, o planeamento é uma coisa bem mais séria, porque as variáveis são muitos, os interlocutores são muitíssimos e, às vezes, aqueles que ainda não estão, ou aquelas entidades que ainda não estão alinhadas ou que não estão sujeitas à coordenação de uma qualquer entidade para fazer a coordenação e depois fazer o planeamento, ainda não está no ponto que todos desejamos. Dizem-no os operadores que prestam serviço e que são o front office do sistema perante a população, dizem algumas das entidades, a própria AML terá esse constrangimento e essa noção. Aliás, o Carlos Humberto, na sua intervenção, aflorou um bocadinho esta questão do planeamento e das competências, digamos, limitadas que neste momento as autoridades têm e, portanto, é sobre isto e sobre a organização, sobre a mobilidade e, claro, o caminho, não perdendo nunca de vista a descarbonização e as metas ambientais que todos teremos de cumprir para uma sustentabilidade do nosso planeta, que é a grande nossa casa. E, de facto, eu começava por este painel como de início para quem seguiu, o programa de há umas semanas a esta parte, era para contar com a presença do Carlos Humberto. Foi posto o papel do Carlos Humberto, para mim, bem, como keynote speaker, porque, de facto, a área metropolitana de Lisboa, que envolve a capital do país, é demasiado grande e os desafios são tão grandes e tão diversos que justificava que o primeiro secretário tivesse um espaço diferente que não aqui num debate. Se bem que eu adoro conversar com ele. Aliás, combinámos há bocado fazer qualquer coisa um dia, porque as conversas com o Carlos são sempre aprendizagens e momentos de boa experiência. E, portanto, tenho aqui dois bons amigos, o Faustino, que toda a gente conhece o Faustino, de outras leads, agora neste carro ou neste autocarro dos transportes metropolitanos, TML, Transporte Metropolitano de Lisboa, e o Carlos Paz, que segue este setor há tantos anos, ainda me lembro, escreveu em tempos na Transportes em Revista, quando era uma revista. E bom amigo desde então. Curiosamente, este é um painel de amigos, porque além de eu ser amigos deles os dois, eles os dois nasceram na mesma terra, em Luanda, e viviam a 25 metros um do outro. E, portanto, e tem outra particularidade, é que um é economista, portanto, na área das ciências sociais, não é? Um economista e um engenheiro. E, portanto, com a régua de cálculo já não existe, mas com a calculadeira e com a folha de Excel. O meu primeiro curso é Engenharia Mecânica, já agora. Ah, não sabia. Pronto, muito bem. E eu punha a primeira questão ao Faustino, de facto, agora, enfim, com esta pele que tens agora no fato, de facto esta questão da organização e do planeamento é crítico, porque como é que se consegue gerir uma operação de transporte, neste caso público,
quando não dominas, ou quando a AML não domina todas as variáveis do planeamento regional e todos os módulos que estão presentes nesta enorme região. E, portanto, a pergunta que eu faço é: as competências deviam ser mais alargadas? É tempo de começarmos a falar e a refletir sobre essa questão, porque se tudo correr bem, e todos faremos para que isso corra bem, um dia o problema vai se pôr, aprofundar, porque de facto os investimentos que o Estado Central possa querer fazer em determinado modo de transporte, em determinado ponto da região, tem necessariamente a ver com o sistema de mobilidade que a AML quer implementar e que tem vindo a construir. Muito bom dia, muito obrigado à AMT pelo convite. Se não fosse a AMT a convidar numa altura complicada que nós estamos a viver do foco da TML, eu não estaria aqui, mas não podia deixar de aceitar o desafio e é com muito gosto que aqui estou. Depois também dizer-vos, e abrir aqui um parênteses, antes de ir diretamente à tua pergunta, aliás, a tua pergunta, Zé, era mesmo dirigida ao Carlos Humberto. Exatamente. Era mesmo dirigida ao Carlos Humberto e não tanto a mim, mas eu penso que conseguirei dar a resposta, porque a TML é um órgão executivo e, portanto, não é um órgão estratégico, não é um órgão de decisão, mas naturalmente ajudamos nessa perspectiva. Deixem-nos dizer, abrindo aqui um parêntese prévio a tudo, à resposta, eu trago a gravata da Carris Metropolitana. É importante perceberem isto. Portanto, nós vestimos a camisola, nós usamos a gravata da Carris Metropolitana porque nós sabemos que a Carris Metropolitana vai ser muito importante para as pessoas. Neste momento, ainda não estamos a dar a resposta que as pessoas esperam de nós. Mais uma vez, não estamos a falar de todas, para a grande maioria das pessoas, a nossa expectativa é que já estejamos a dar essa resposta, mas desde que haja uma ou duas pessoas que têm hoje um serviço pior do que aquilo que tinham, nós não descansaremos. E é por isso que estamos aqui a dar a cara e é por isso que vivemos um momento difícil, mas é por isso que também estamos aqui para dizer, estamos presentes, sabemos monitorizar, sabemos ver os dois lados, sabemos nos pôr nos sapatos de todos e tomar as decisões corretas e as decisões que possam levar a essa correção. Fechado este parêntese, muito obrigado, Fechado este parêntese, vou diretamente à tua pergunta. É difícil planear não tendo as ferramentas todas? É possível planear não tendo as ferramentas todas? É. Desde que haja boa vontade de todos os players, de todos os interlocutores. E é isso que nós temos encontrado. Felizmente, temos encontrado de todos os players essa capacidade de perceber que ganhamos todos se todos olharmos não só para aquilo que temos que defender, e nenhum de nós é pedido a nenhum de nós que não defenda aquilo que tem que defender, mas é preciso perceber que a defesa daquilo que são os interesses da TML, ou os interesses dos municípios, ou os interesses dos operadores, são todos para o mesmo fim, que é melhorar o sistema de transportes, o sistema de mobilidade e melhorar aquilo que nós entregamos às pessoas. Nós começámos a lógica da TML há 1 ano e meio, e a primeira vez que eu falei sobre a TML, pusemos um bonequinho e dizemos, este bonequinho representa as pessoas que nós queremos servir. E isto não se alterou. E, portanto, continuamos a querer servir e o nosso objetivo é servir bem as pessoas. E servir bem as pessoas é planear, perceber quais são as suas necessidades, ter uma percepção correta do que é possível fazer e fazer escolhas. E outra coisa que o planeamento faz é dizer, há coisas que estão bem feitas, há coisas que estão menos bem feitas e algumas coisas que estão menos bem feitas temos que alterar. Agora, quando nós mexemos em qualquer coisa, há pessoas que ficam beneficiadas, há pessoas que ficam prejudicadas. Há interesses que ficam beneficiados, há interesses que ficam prejudicados. Existe aqui uma questão de bom senso. Se me era mais fácil, para mim não, porque eu, como digo, sou um órgão executivo, nós não temos a lógica da estratégia, a lógica natural. Naturalmente não deixamos de ter opinião e não deixamos de transmitir essa opinião, mas não é, a estratégia não está centrada na TML. No entanto, se era mais fácil que a estratégia estivesse toda concentrada na área metropolitana, era. Isso tem sido um empecilho? Não. Não tem sido um empecilho. Temos tido a sorte, naquilo que me tem sido possível observar neste ano e meio, de as pessoas estarem todas sintonizadas no sentido de dizer, temos que caminhar neste sentido, temos que fazer assim. Teríamos eventualmente feito outras opções, teríamos eventualmente feito coisas ligeiramente diferentes, sim, como em tudo na vida. Agora, não há aqui, não é uma restrição a que as coisas aconteçam. Podiam acontecer mais rápido, isso acredito que sim. Seria tão participado? Se calhar não.
E, portanto, temos aqui também, mais uma vez, uma vantagem e uma desvantagem. Deixem-me dizer aqui assim que eu às vezes sinto-me um pouco... deixem passar a expressão, isto é uma expressão de Carlos Humberto, deixem passar esta expressão. Sinto-me um pouco velho. Porque, de facto, nós aqui hoje... eu sinto que tudo o que eu vou dizer é um bocadinho... coisas que já dissemos, e que já dissemos, e que já dissemos. É aquela necessidade que o Filipe disse, darmos o passo. Se eu estiver a alongar-me, corta-me o pio. Sim, aquela necessidade de dar o passo. Nós já dizemos isto há anos, mas depois não somos consistentes. Aquela lógica que ouvimos da Carris dizer, nós estamos a aproximar-nos das escolas. Há uns anos largos, houve coisas do tipo o pedibus, e trazer as escolas e fazer interação com as escolas. Portanto, nós já demos passos, nós não somos... Agora, uma palavra de moda que eu não gosto, porque eu prefiro resistência, capacidade de sofrimento, a resiliência, mas, de facto, o que nós às vezes não temos temos as boas ideias, às vezes temos-las até um bocadinho antes do tempo, mas temos as boas ideias, percebemos os caminhos que temos de traçar e depois cansamos-nos de traçar esses caminhos. E agora, esse é o compromisso da TML. Faustino, desculpa agora interromper, e agora é mais para, não é para atalhar, não é para atalhar, é para contribuir e para começarmos a conversar. Porque eu aposto num modelo, como vos disse ao telefone, num modelo de mais conversa, que é muito mais apetecível, muito mais sedutor para quem nos ouve, do que propriamente fazermos proclamações. Mas isso estavas a dizer, do pedibus e de irmos às escolas, os operadores também o faziam quando estava centrado neles a capacidade da organização, da monitorização, da implementação de serviços. Portanto, esses exemplos já existiam. Eu lembro-me de alguns operadores fazerem exatamente isso, contactar com as escolas, irem apresentar às escolas, desde a rodoviária de Lisboa, a autoridade que tem essa obrigação de fazer isso. E, portanto, é uma questão de organização ou... Aqui já não é planeamento. Quer dizer, é planeamento no sentido que tem que se organizar e tem que se planear para se fazer. Mas não tem a ver com competência. Essa é vossa sempre. Não, mas eu diria que o planeamento tem umas costas larguíssimas, não é? Tem esta vantagem de cabe tudo dentro do planeamento e não cabe nada, não é? Se quisermos também, isso já não é planeamento, isso já é operacional, isso é mais tático, isso não é menos estratégico, é menos isto, menos aquilo. Portanto, cabe tudo e não cabe nada. Mas eu diria que é planeamento, porque o planeamento pressupõe sempre perceber se há ou não uma necessidade, para depois o planeamento ajudar a resolver. E essa necessidade de estar mais próximo está identificada. E, portanto, nós agora temos que ver como é que fazemos isso, como é que fazemos essa aproximação. A responsabilidade é nossa, como muitas das vezes a responsabilidade, mesmo que não seja nossa diretamente, é sempre nossa. Vocês conhecem, a maioria das pessoas que aqui estão conhecem, essa necessidade de dizer é preciso encontrar aqui uma figura, é preciso encontrar aqui uma entidade que assuma a responsabilidade, mesmo que indiretamente não sejamos nós a ter que fazer, essa responsabilidade é nossa e teremos que ser nós a dinamizar. Se depois fazemos isso com os nossos prestadores de serviços que estão a fazer a operação, se fazemos isso com as forças vivas. As pessoas não têm esta percepção, mas nós neste momento fizemos reuniões com variadíssimas juntas de freguesia para ganhar esta proximidade às pessoas. É toda a informação ao público, porque nós sabemos que falamos muito aqui das áreas digitais, mas que há muita gente que fica fora das áreas digitais e, portanto, são as juntas de freguesia que estão mais próximas das pessoas. Nós falamos com as juntas de freguesia, demos-lhe informação. Podíamos ter feito melhor aquilo que também é planeamento, que é a informação ao público. Podíamos ter feito melhor o que é a informação ao público. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Há passos a ser dados. Agora, outra expressão que nós usamos muitas vezes é não deitar o menino com a água do banho, ou seja, ter que perceber que há passos a ser dados e, neste momento, a Carris Metropolitana tem 3 meses, num contrato de 7 anos, e nós alteramos, objetivamente, algumas coisas que eram as rotinas das pessoas e penalizamos porque algumas delas tenham ficado menos bem servidas. Estamos a corrigir. Agora, que é um projeto que muda uma vida das pessoas e mudou a minha vida. Portanto, para aceitar a mudança de vida, as pessoas têm que acreditar muito no projeto. E este é um projeto que vai ser muito bom para as pessoas e os passos estão a ser dados. E a lógica de planeamento, que planeamento também é antecipação, é perceber o que aí vem. Exatamente. É perceber o que é que nós podemos fazer. Nós, neste momento,
com os ensinamentos que tivemos da área 1 e da área 3 e da área 4, estamos a transmitir-los isso para a área 1 e para a área 2, para planear no sentido de não cometer os mesmos erros. Vamos cometer outros. Uma aprendizagem, portanto. Há, com certeza, o planeamento não é dizer está planeado, está feito. A monitorização, que era uma palavra que quando eu comecei a estudar estas coisas usava-se menos, agora é a palavra-chave do planeamento, é perceber se planeamos as consequências que isso tem e como é que monitorizamos para isso, para perceber tem que monitorizar e como é que fazemos de novo um novo planeamento. E este ciclo é um ciclo sempre que está na nossa cabeça e está na nossa atuação. Carlos, eu também te queria ouvir, enfim, até do ponto de vista do olhar mais económico, por causa das questões da sustentabilidade, toda ela, ambiental à financeira, passando por todas as outras, de facto faz todo o sentido que a autoridade que implementa e gera o sistema de mobilidade numa dada região ou numa dada contexto, ou no país, mas aqui como estamos na área metropolitana de Lisboa e é sobre isto, portanto, na área metropolitana de Lisboa, faz todo o sentido e toda a lógica, parece, que haja um alargamento, ou a necessidade de vir a haver um alargamento das competências para dar a sua palavra, dar o seu agreement, dar a sua concordância, se assim vou pôr as coisas de modo simples, para um novo investimento numa linha ferroviária, no alargamento de uma rede, seja do metro, seja do elétrico rápido, onde é que faz interações, a questão dos interfaces, etc. Qual é a tua visão sobre o ponto de vista da economia do próprio sistema? Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Se tu quisesse uma resposta rápida, eu diria sim, já de caras. Agora deixa-me claro que sim. Trabalhar um bocadinho a resposta. Vamos lá ver, um dos meus campos de investigação científica nos últimos anos tem sido à volta da inteligência artificial, da impressão 3D, do blockchain e tudo o que isto está a provocar na mobilidade, nos transportes e na logística. E uma das coisas que chegamos à conclusão com muita facilidade é que nos últimos 20 anos, não são 200, são 20, a humanidade andou mais do que nos 100 anteriores. E os 100 anteriores é o século XX, ok? E nesses 100 anteriores andou mais do que nos 200 anteriores, e lembro-te que chegámos ao século XVIII do Renascimento. E, portanto, o que vai acontecer nos próximos 10 anos, não são 20, são 10, é que vai andar mais do que estes 20, que agora foi o que andou mais. E, portanto, quando nós falamos em planeamento, é extraordinariamente complicado. Porque o Faustino disse aqui uma frase que é fantástica: planeamento é antecipação, pois o problema é que nós não temos capacidade, nenhum de nós tem, não temos capacidade de antecipar tudo o que aí vem. É uma progressão geométrica, não é? E portanto, é quase impossível fazer planeamento. Okay? O planeamento vai cair em desuso. O planeamento de longo prazo vai cair em desuso, porque o longo prazo não existe. Okay? O mundo daqui a uma semana é diferente daquele em que estamos a viver hoje. E as tecnologias são diferentes, vão aparecer coisas numa semana. E, portanto, nós estarmos a fazer um planeamento quinquenal, quem fazia planeamentos quinquenais era a antiga União Soviética, e veja-se o estado a que chegou, e, portanto, é para esquecer. Agora, a tua pergunta tem todo o sentido. Quer dizer, precisamos de ter as competências necessárias para entender o mundo em que estamos e responder às necessidades do mundo em que estamos nas autoridades? Sim, claramente sim. Essas competências têm que lá estar e têm que ter a sua palavra a dizer. Mas repara, uma palavra do ponto de vista técnico. Nós temos ali a Ana Paula, e ela está aqui presente, eu posso dizer, a Ana Paula sabe tanto de transportes e mobilidade a dormir como nós todos juntos acordados. E, portanto, a perspectiva técnica, perfeito. Agora, não podemos exigir responsabilidades políticas. As responsabilidades políticas temos que exigir a outros. E, portanto, aquilo que dizia o Carlos aqui ao início, a diferença da política partidária e a política em geral. E, portanto, as responsabilidades políticas, essas temos que as exigir a outros, que sejam capazes de tomar as decisões que não são fáceis. Porque nenhuma decisão que tomarmos vai facilitar a vida a todos, antes pelo contrário, vai prejudicar a vida a muitos que estão perfeitamente estabelecidos. Isto é, quando dissemos que é necessário trazer mais pessoas para o transporte público, okay? Andamos a dizer isto, frase do Faustino, andamos a repetir as mesmas coisas há 20 anos, é verdade, andamos a dizer isto há 20 anos, é necessário trazer mais pessoas para o transporte público. Como é que trazemos? O Filipe aqui há bocado deu meia dúzia de ideias. Sim, é verdade.
Como é que as trazemos? Nenhum de nós sabe responder. Mas sabe responder que, por exemplo, Londres conseguiu trazê-las. Por exemplo, Miami conseguiu trazê-las. E conseguiram trazê-las como? Limitando a capacidade de utilização do transporte individual. Não há outra maneira. Gostemos ou não. E essa limitação no painel a seguir. E essa limitação é no bolso. Okay? É no bolso. E, portanto, não é proibição. A proibição é estúpida, por si só. Aliás, coarta-me as minhas liberdades. E dizer, ok, podes ir, mas pagas. Okay? E o dinheiro que tu pagares é para os outros poderem andar de transportes públicos, que é o segredo da congestion charge em Londres. E, portanto, quem estuda isto há muitos anos e anda a estudar, estes exemplos existem todos. Todos nós sabemos fazê-lo. É preciso a tal coragem política. A capacidade técnica temos-la, perfeitamente. Está muito bem entregue, estou muito descansado nisso. O tema é existir a vontade e a capacidade política para assumir que é preciso fazer isso. É preciso reduzir. Não temos outra maneira. Não há outra forma. Não faz nenhum sentido nós os três chegámos rigorosamente à mesma hora aqui à porta e estacionámos os carros rigorosamente lá ao lado uns dos outros. 3 marmanjos em 3 automóveis. Exatamente. Não faz o menor sentido. Mas também é verdade que eu ontem à noite, a tentar perceber como é que chegava aqui, cheguei à conclusão que não conseguia saber como chegar aqui de Alcântara Terra aqui a pé. Exatamente. Okay? E afinal... Algo que o sistema não me ensinou, não soube ensinar. O professor Viegas, quando terminou o anterior painel, veio-me dizer, vou-lhe agora dar uma lição, porque você tem iliteracia de mobilidade. Porque você de Lumiar pode ir de linha amarela até Entrecampos, apanhar o comboio, não é? A linha de cintura, e sai a 10 minutos aqui. Se você for ao Google, são 11 minutos de viagem. Eu demorei 30 minutos a chegar aqui de carro. Ó Zé, eu fui exatamente portanto, a conta que fiz. Mas é o que estás a dizer. Que fiz. Só que chegava ali, ontem à noite, no mapa, eu apanho o metro com muita frequência. E, portanto, apanhava a linha de cintura. Só que chegava ali e dizia, e agora como é que eu vou a pé dali para aqui? Okay? Por acaso existe um túnel. Mas quiser, mas não estás indicado em lado nenhum. Okay? E, portanto... Esse tema da iliteracia, então, temos que ter capacidade de ensinar as pessoas. Ensinar que existe. Ensinar que o transporte existe e que o transporte público pode ser usado. Pode e deve ser usado. Para não acontecer outra vez, chegámos 3 marmanjos ao mesmo tempo. Exatamente, em 3 carros diferentes. Portanto, na tua opinião, é que mais competências sim, mas quer dizer, para as autoridades, mas se calhar o que é mesmo importante não é tanto a competência, mas sim a coordenação e a vontade que cada ator tem para que coordene, enfim, quem gera o comboio tem que ter o bom senso de coordenar com a TML ou com a AML, o metro a mesma coisa e o governo a mesma coisa. É mais ou menos isso. Não é mais ou menos isso, é rigorosamente isso. Muito bem. Agora outra coisa, Faustino, que é um problema que vocês, enquanto TML, também tiveram e enquanto AML. O relacionamento com autoridades vizinhas deveria ser agilizado de uma outra forma? Deveria haver um fórum para que essa agilização fosse mais eficiente e mais rápida? Não, deixa-me dizer-te, não vale a pena criar fóruns, criar coisas, não vale a pena. É sentar-nos, nós temos um problema, nós falamos muito, por exemplo, com a Cima Oeste. Nós partilhamos um canal de entrada em Lisboa, a Cima Oeste vai partilhar connosco o nosso sistema de bilhética e, portanto, nós fazemos esse caminho, o caminho das deixem-me dizer, a grande surpresa, a grande boa surpresa que eu tenho tido nestas novas funções é exatamente isso, é a capacidade das pessoas conversarem, de entenderem, perceberem quais são os problemas e trabalharem nesse sentido. Que eu queria que acontecesse mais rápido, não tenho dúvidas nenhumas disso. Acho que temos que trabalhar no sentido de não deixar cair as ideias e sermos mais rápidos na entrega das coisas. Mas não sinto uma restrição de conversar com a CIM do Oeste em determinadas coisas, porque, mais uma vez, o que nos une é servir bem as pessoas que residem na área metropolitana de Lisboa e as pessoas que residem na CIM Oeste. E, portanto, não há esse problema. Não criemos mais fóruns, mais sítios onde as pessoas se encontram sem uma agenda pré-definida e em que, vamos lá, é muito engraçado, é sempre engraçado rever as pessoas, mas depois não concretizamos. Portanto, é preferível bilateralmente ou trilateralmente com o conjunto das entidades que realmente são importantes para resolver as coisas, encontrarem-se e identificarem. Agora, temos de ser morder e não largar. Isso
é que às vezes nos falta. Porque este caminho é um caminho muito duro, é um caminho a trilhar que tem imensas dificuldades, há imensas pedras que é preciso olhar para elas e algumas menos seguras no terreno e, portanto, a gente torce um pé. Portanto, esse caminho existe e as dificuldades existem, mas se nós mordermos e percebermos onde é que queremos chegar, a coisa acontece. Não vale a pena pensarmos agora, porque criar mais uma coisa, não é esse o caminho. O caminho é conversarmos, sentarmos perante problemas objetivos e traçar a solução e não deixar cair a solução. E às vezes, fruto de outros enquadramentos, às vezes as coisas não acontecem, mas é aí que nós temos que falar. Deixa-me dizer-te que também acho... Tenho pena que não tenhas tido a capacidade de colocar ao Carlos do painel anterior a questão... Tu já vais. A questão da integração e das paragens dos interfaces, porque... Mas vamos falar agora disso. Vamos falar disso. Podemos falar até disso. Porque em sessões tuas da Transportes em Revista, várias vezes me ouviram dizer eu quero ser conhecido pelo chato da integração. E não perdi essa lógica. Não perdi essa lógica que a integração é a chave para que as coisas aconteçam. Acrescentei-lhe um layer que eu não tinha essa percepção porque achava que era um layer transversal e que agora acho que é um layer separado. Portanto, nós falamos de integração tarifária, está resolvida, a AML resolveu muito bem na área metropolitana, há coisas a fazer, pequenas, melhorias, mas está muito bem resolvido. Foi a forma correta de resolver as coisas. Naturalmente temos que olhar para a parte, eu não vou falar aqui do financiamento, mas temos que resolver um problema do financiamento, perceber como é que o financiamento passa a ser mais estável. Eu não posso ter uma operação de 7 anos e não saber com que dinheiro conto daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos. Portanto, temos que encontrar formas de ter estabilidade no financiamento. Isso tem que ser feito, é um trabalho que tem que ser feito e que vai ser feito, não tenho dúvidas nenhumas disso. Estamos a falar com as entidades certas para que isso possa acontecer. Portanto, o tarifário está resolvido, TIC. Segunda coisa, integração lógica. A integração lógica tem muito a ver, todos nós vamos tendo informação das nossas redes razoável a boa, e se nós formos ver a informação de Meta é razoável a boa, se formos ver a informação da Carris é razoável a boa, se formos ver modo a modo a informação é razoável a boa, a informação integrada é péssima. E temos que trabalhar nesse sentido. Nós tivemos o cuidado de... desculpa, eu não costumo dizer, eu prefiro falar de coisas que fizemos e não de ações que fomos tendo, mas que ainda não tiveram consequência, porque isso são palavras e às vezes leva-as o vento. Mas nessa perspectiva que tivemos a oportunidade de falar com todos os operadores no sentido de pensarmos um sistema de informação integrado e apresentámos conjuntamente uma candidatura. Não passou, mas pelo menos já demos passos, já sabemos onde é que queremos ir e já falamos com todos os operadores nesse sentido. Portanto, a informação lógica, há aqui muito trabalho a fazer no sentido da informação ser cruzada, não ser operador, mas temos que trabalhar aí. Depois temos as outras componentes de integração. Temos a componente institucional. Ainda é necessário trabalhar muito na componente de integração institucional. Tem que ser claríssimo quem são as tutelas. As tutelas felizmente conseguem conversar, mas tem que ser muito claro, e se pudermos simplificar aí, acredito que há trabalho a fazer nessa simplificação e que pode ser feito. E, portanto, na componente institucional também deve ser feita aqui assim um trabalho importante. Depois, há a componente física das interfaces, temos que ter aqui, e depois há este novo layer, que é a tecnológica, que eu entendia sempre como uma componente muito importante, mas entendia sempre como uma componente transversal a todas as outras e que não justificava ser identificada e que neste momento sinto necessidade de dizer a componente tecnológica tem que ser tratada de uma forma individualizada, porque há muito, e aí vai no caminho do que o Carlos disse, o PAS, para mim é o PAS, que o PAS disse, portanto, no sentido de ter esta lógica de ter todos os sistemas a falar, a componente tecnológica, ouvimos aqui a Carris dizer, nós estamos a trabalhar numa lógica de usarmos o telemóvel para fazer a validação e para fazer o pagamento dos passos. Sim, senhor. O que é preciso fazer? É preciso mudar todos os validadores. Nós, na TML, na Carris Metropolitana, na área metropolitana, teve esse cuidado de dizer que os validadores, neste momento, todos os validadores da Carris Metropolitana são validadores ou vão ser validadores que permitem essa tecnologia. Essa integração. Essa integração está a ser feita também.
Agora, isso Vamos tem que ser aprofundar feito. um pouco essa parte, porque essa parte liga-se com o digital e o digital liga-se com um bocado daquilo que falámos há bocado, que é vender, que é dar a conhecer para o mercado, para que possamos alargar a base dos nossos clientes ou consumidores. Mas eu queria especificar, queria ouvir o Carlos sobre este tema também, mas queria aprofundar um bocadinho a questão dos interfaces, não sob o ponto de vista da sua rentabilidade ou captação de valor económico. Falaremos no terceiro painel sobre financiamento, que é um tema fundamental, porque tudo isto são palavras, ideias e vontades, mas depois há que fazer acontecer, uma coisa é dizer como é que se faz, o Carlos dizia isso, e depois é preciso fazer acontecer, é preciso fazer e pagar, porque alguém paga, e é bom perceber se paga sempre ou se podemos dividir a fatura por várias coisas. Este é o tema do terceiro painel. Mas a questão dos interfaces é crucial para aquilo que é o bom desempenho de uma rede, não é? Até para que a rede seja a prova de que é uma rede baseada naquilo que são as informações que a engenharia proporciona, mas que seja coincidente com as necessidades das pessoas, com o olhar do dito consumidor. Ok, deixa-me responder. Uma vez mais vou-te responder já diretamente à pergunta e depois vou um bocadinho atrás. E não é assim neste caso, é até mais direto, que é dizer-te que sem interfaces não há rede. Portanto, nós quando falamos da rede, sem os interfaces não há rede, são uma parte integrante da rede. São nós. E sem eles não há rede. E eu gostava de começar por pegar numa coisa que o Forson acabou de dizer, quando ele referiu que temos acesso à informação e os sistemas de informação até são razoáveis a bons em todos eles. Não é tão verdade quanto isso, por uma razão. Nós temos uma excelente informação de quem usa o transporte público, mas não temos informação suficiente de quem deveria usar o transporte público. E essa falta-nos. E é nessa que deveríamos estar a apostar. Okay? É caro. E tu falaste do financiamento. É caro, é muito caro. Mas temos de ir lá, de alguma forma. É a única maneira de conseguirmos assegurar isso. O tema dos interfaces, e tu lançaste temas de interface. Temas de interface é um tema tramado. Porquê? Porquê que tu usas, ou qualquer um de nós, atenção, o transporte individual? Nós utilizamos o transporte individual por duas razões. A primeira, porque tem uma frequência infinita. Isto é, está no momento em que eu preciso dele, está lá. Portanto, a frequência não é de minuto a minuto, ou de 2 em 2 minutos, ou de 5 em 5 minutos, é infinita. Necessário. Portanto, ela está lá em todo momento. A segunda, porque não tem interfaces. Ou seja, eu pego no meu carro à porta de casa e trago o meu carro até aqui à porta. Ora, se eu souber que tenho que usar 3 transportes públicos distintos e que os interfaces são tramados, é dificílimo. E dificílimo convencer as pessoas, nomeadamente nos dias do inverno, quando estiver a chover, ou nos dias de sol, quando tiver muito calor. E este é um problema com o desenvolvimento das cidades que andámos a fazer nos últimos 50 anos. Nós, é giríssimo, ouvimos aqui há bocado o Sr. Ministro a dizer, e bem, atenção, não estou a dizer que ele está errado, ele disse bem, que o Governo quer promover a automobilidade, e a automobilidade é andarmos a pé, ok? Pois eu tenho duas informações a dizer sobre isso. A primeira é que andar a pé é, de longe, o transporte mais antigo que existe. A segunda é que há 30 anos que andamos a transformar as cidades em barreiras impossíveis de andar a pé. Ou seja, as grandes avenidas, a forma como as desenhamos, os viadutos, tudo isto foi construído de forma a que é muito difícil andar a pé na cidade. É fácil andar a pé no centro de cidade, junto das lojas, é muito fácil andar ali na Baixa. Eu desafio-vos a andar a pé noutros sítios da cidade, como por exemplo aqui. Aqui é um excelente exemplo. E, portanto, nós andámos a construir as cidades ao longo dos anos para não poder andar a pé. Ora, se o meu interface me obrigar a deslocar a pé qualquer coisa, como era este daqui de Alcantramar, estou tramado, porque o interface não existe. E volto àquilo que eu disse no início, sem interface não há rede. E, portanto, se queremos uma rede de transportes, temos de apostar muito fortemente no interface. Mas o interface não é só o interface entre modos de transporte público. É começarmos a entender
que a mobilidade conta com tudo. Conta com o andarmos a pé, conta com usarmos as trotinetes e as bicicletas e tudo o que é chamada mobilidade Contam com o hoje em dia. interface, com o autocarro. Conta o autocarro, conta o metro, conta a ACP e conta o meu automóvel. Ou a minha moto, se eu vier de moto. Ou seja, eu tenho que ter um sítio onde deixar o meu carro para apanhar o metro, tenho que ter um sítio onde mudar do metro para Carris seja fácil, tenho que ter um sítio onde fazer os últimos metros a pé seja fácil. Tudo isto exige uma integração que não pensámos desde o início. E esta é a parte... Tu disseste uma coisa, é bom a gente lembrar-se da história. Epá, quando o metro iniciou na linha verde, a descer a Almirante Reis, o sítio onde a Carris mais densa era. E, portanto, já nasceram de costas voltadas um para o outro e já nasceram concorrentes um do outro. Desciam todos ao Almirante Reis, o elétrico, o autocarro e o metro. E quando o metro abriu, a Carris reforçou as carreiras na superfície. Okay? Há outro exemplo, que é a estação Roma-Arieiro, quando houve a renovação de uma das estações, ou do metro, ou da CP na altura, puseram uma mais longe do que a outra, porque... Não é? Exatamente, não vamos virar de costas. Pronto, isso faz parte da história. Completamente idiota. Exatamente. Completamente. Temos de voltar a pensar as cidades de outra maneira. O problema é que andamos há 30 anos a mudá-las... Inclusive Lisboa tem Carlos, um excelente eixo central. Mas eu acho que há dois fatores agora que andamos há 30 anos a falar disto, nós todos já ouvimos isto várias vezes, mas há duas circunstâncias que agora são diferentes. Uma é porque a organização institucional hoje está mais clara e é mais eficiente e, portanto, é um contexto completamente diferente e mais positivo. E a outra é a revolução tecnológica, digamos assim, que nos obriga a ter as coisas na ponta do dedo, porque nos obriga e porque nos fornece ferramentas para o planeamento, para a monitorização, para aferir, e portanto são contextos diferentes, porque os 30 anos pelo menos serviram para a gente perceber que há coisas mesmo erradas. Mas eu queria ir, diz, Carlos, muito curto. Eu aceito o teu repto dos 30 anos, que melhorou muito, melhorou sim, mas volto a dizer aquilo que eu disse no início. Cuidado que podemos não estar a pensar para o futuro que aí vem. E o futuro que aí vem é completamente diferente. É sobre isso que vamos agora exatamente a falar. Eu, quando digo que estamos melhores, pronto, eu estou a olhar sob o ponto de vista analítico daquilo que é o serviço de transporte ou a mobilidade das pessoas. Não estou a falar da sustentabilidade económica e financeira dos prestadores de serviços, porque eu não sei se estamos melhor, se é assim ou não. Deixo essa ressalva. Mas falando do futuro, porque ninguém prevê o futuro, mas há coisas que a gente sabe, que é, e vou pegar no tema que a Ana Paula está a lançar e que é muito premente, não é discutível, mas é premente e tem que ser pensado, que é as obrigações de serviço público verdes. Verdes é porque é do Sporting, quero eu acreditar, também. Mas pronto, se neste momento as obrigações de serviço público são contratualizadas, que têm que ser financiadas, não vamos falar agora do financiamento para não retirar valor para o próximo painel. Se elas têm que ser financiadas, e já é uma dificuldade encontrar mecanismos para o equilíbrio e para a sustentabilidade económica e financeira dessas obrigações, ainda estamos a acrescentar uma obrigação que todos nós, como raça humana, temos que tratar, que é do verde. Sustentáveis, sob o ponto de vista da descarbonização, sob o ponto de vista das emissões, etc. E isto também se paga, esta transição também se paga. A pergunta é, nestes concursos que a AML fez para os operadores, para o transporte rodoviário na sua área, no seu território, se já teve um bocadinho de cuidado na idade da frota. Não teve, e esta é a pergunta que eu também gostava de saber a resposta, não quis avançar para aquilo que eram os desafios ambientais, que era X% de frota movida a energias alternativas. Suponho eu que tenha sido por uma questão de sustentabilidade económica do próprio mercado. Não avances mais, é estás errado. Pronto, ok. Estás errado. É a pergunta. Portanto, não avances. A pergunta é para tu responderes mesmo. Objetivamente, podíamos ter sido mais ambiciosos. Podíamos ter pedido uma percentagem maior de frotas limpas. Mas havia aqui, assim, um trade-off entre aquilo que era a disponibilidade
para pagar e as melhorias que já íamos ter. Mas o próprio concurso, neste momento, o concurso já definia que havia um patamar mínimo de frota que tinha que ser frota energias alternativas e ninguém apareceu com hidrogênio, mas frotas a gás e frotas elétricas e, portanto, isso aconteceu. Foi o trade-off, uma questão de trade-off, mas também uma questão de sustentabilidade económica e financeira do mercado. Mas é também importante dizer sim, também. Também, porque este é o ponto das OFP verdes. Não se consegue, nós podíamos dizer é 100%, mas depois não tínhamos como pagar. Claro. É preciso ter esta consciência. Não tínhamos como pagar e, portanto, aquilo que a área metropolitana de Lisboa, eu não estava lá neste momento, mas já sei que foi assim, foi muita ponderação naquilo que podemos pedir, porque nós só podemos pedir aquilo que estamos com disponibilidade para pagar. Agora, era uma preocupação e deu-se esse sinal. É pelo menos X% da frota, é 5%, é mais do que 5% neste momento. Depois, felizmente, tivemos a oportunidade de aproveitar e trabalhar até mesmo com a Secretaria de Estado no lançamento destes concursos para os operadores poderem concorrer e fazer uma renovação mais rápida da sua frota para ter frotas, aumentar esta percentagem. E, de qualquer das formas, é importante dizer, um dado que o Carlos Humberto deu aqui, a idade média da frota era 14, 15 anos e agora é à volta de 1. Isso só se faz como? Só se faz também melhorando muito os autocarros a diesel. E neste momento os autocarros a diesel são todos Euro 6. Os novos são todos Euro 6. Há 2 ou 3 agora. E 2 ou 3, não sei se são 2 ou 3, são 10 ou 20. Contam-se nas unidades, não se contam nas dezenas. Alguns que têm um bocadinho, que não são Euro 6, mas portanto... Sim, mas é residual. Já o Euro 6 já é um ganho muito grande. Não é aquilo que nós queríamos, não é. Mas é um ganho muito grande. Eu não estava a pôr isto como crítica, estava apenas a levantar a questão. Mas é que não fica a ideia de que não houve essa preocupação. Houve essa preocupação e o próprio concurso já impunha que havia uma percentagem de autocarros que tinham que ser limpos. E, mais do que isso, na renovação das frotas, porque são contratos a 7 anos, e é bom passar também esta informação, estamos a falar de um contrato a 7 anos, passaram 2 meses, 3 meses, é um contrato a 7 anos e no contrato a 7 anos vai haver um momento de alguma renovação das frotas. E a própria renovação das frotas tem que ser feita já com critérios mais exigentes. Ou seja, a área metropolitana já teve esse cuidado de antecipar um pouco aquilo que eram as tendências. Queríamos ter posto mais, queríamos ter posto 50%, queríamos de certeza, não tenho dúvidas nenhumas disso. Tínhamos capacidade de o pagar, não tínhamos, não podíamos ser. Deixa-me só dar a nota que eu não estava a fazer uma contestação ou uma crítica, não é isso, é só esta abordagem da sustentabilidade económica e financeira que as obrigações de serviço público têm, e ainda que agora com o acrescento obrigatório das obrigações verdes, é preciso termos a noção que tudo isto tem que ser financiável. Antes, Carlos, de passar a palavra, deixa-me só, estamos no momento, porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo, de haver a oportunidade de alguém da plateia colocar questões aos nossos oradores. Quem o quiser fazer, basta levantar o braço e ser-lhe dada essa possibilidade. Entretanto, Carlos? Não, eu só ia acrescentar uma coisa ao que o Faustino disse na sequência do que tu disseste, que é o Green Deal, e o Green Deal de que a Ana Paula falou aqui no início, é caríssimo. Okay? É muito caro trabalharmos esse tema. Mas é bom percebermos que o não fazermos é muito mais caro ainda. Ora, quando há bocado falámos de iliteracia no acesso aos sistemas de transportes, uma das coisas que os políticos têm de começar a pensar fazer é deixar de fazer política partidária à volta do Green Deal e serem capazes de, em termos de política nacional, contribuir para a tal literacia, a explicar às pessoas que sai muitíssimo mais caro não investirmos na parte verde. Muitíssimo mais caro do que hoje é importante essa dica porque é um comparativo assustador de alguma forma. Exatamente. Porque se um é difícil, o outro mais difícil é. Antes de dar Ana Paula, só dizer uma preocupação que nós temos na área metropolitana. Temos de ser muito concisos agora. É só, nós comunicamos muito mal as vantagens do transporte público e, nomeadamente, as externalidades positivas dos transportes públicos, nós comunicamos-las muito mal e temos que fazer esse esforço, porque isto que o Carlos disse é verdade. A alternativa é mais cara do que aquilo que nós temos que fazer. Desculpa, Ana Paula. Não, estás à vontade. Eu só queria esclarecer aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. Eu acho que
A TML avançou muito mais relativamente à descarbonização do que aquilo que estão a dizer, porque não é só uma questão das frotas, não é só uma questão do tipo de abastecimento que têm o material circulante. Também tudo o resto, a integração tarifária, a digitalização, todas estas são matérias que podem estar e favorecem as obrigações de serviço público verdes. A própria cobertura do território e também a interação entre as redes, elas são em si mesmo, aumentam a atratividade e desmotivam a utilização de outros modos alternativos. Portanto, ou seja, nós não podemos cair no ridículo só quando for uma frota 100% a hidrogénio ou outra alternativa que também igualmente interessante do ponto de vista da transição energética, é que estamos a ter obrigações de serviço público verdes. Tudo o resto que está a montante e que foi referido, não só por eles, mas também pelo Carlos Alberto há pouco na sua intervenção de fundo, isto já são a própria cobertura territorial e temporal, são abordagens já no ponto de vista da sustentabilidade. E por isso não vamos minimizar tudo aquilo que já estão a fazer, não só aqui em Lisboa, mas também outras autoridades de transportes por esse país fora. Eu diria que a própria aplicação do regulamento, tal como ele está, se fosse aplicado o regulamento sem exceções, que tem a ver com a capacidade de financiamento, já seria um regulamento mais verde do que aquilo que é a realidade, porque as exceções é que tramaram a aplicação do regulamento. Uma boa nota para o Sr. Moderador levar em consideração, sem dúvida nenhuma, é verdade, porque o facto de ter uma cobertura grande obvia a vontade de ir de automóvel ou de transporte individual ou da utilização do transporte público ou de outros modos. Tudo aquilo que potencia as transições para modos públicos já estão a ter um comportamento de maior sustentabilidade. Não sei se alguém tem mais alguma questão ou quer colocar alguma questão. Nós estamos mesmo a terminar e eu não resisto e o Faustino não me levará a mal se eu lhe fizer uma pergunta, mas que eu quero uma resposta muito curta, até porque não é para o detalhe, até quase nem é para ouvir a resposta, diria, e percebes porque é que eu estou a dizer isto. Faustino, em face do arranque falhado da operação da TML, o que é que terias mudado? Primeiro, não é um arranque falhado. Deixa-me dizer que não há um arranque falhado, não há um arranque falhado. Há coisas que correram menos bem, mas não há um arranque falhado porque nós temos muita gente e é muito mais gente que ficou muito melhor servida agora do que estava anteriormente. Nós, neste momento, é uma resposta rápida, mas é assim, já temos no território a acontecer uma oferta maior, bastante maior do que aquilo que estava antes. E, portanto, isso é inquestionável. Nós sabemos porque olhamos para os veículos quilómetro e, portanto, sabemos isso. Portanto, essa é inquestionável. Agora, há alguma, como mexemos em algumas partes da rede, como há algumas pessoas que tinham um serviço e agora não têm esse serviço, estão menos bem servidas. E, portanto, há algumas pessoas que estão menos bem servidas e para essas nós estamos a trabalhar para corrigir. Mas, objetivamente, neste momento as pessoas já têm uma oferta melhor, maior do que aquilo que tinham. Naturalmente, quando foi... eu vou acabar, pronto, era isto, mas no essencial não fica a ideia de que neste momento, estamos com menos veículos quilómetro, ou o território, os horários aumentaram bastante, a cobertura territorial aumentou bastante, a própria rede da Carris Metropolitana, aquilo que está previsto foi feita uma análise daquilo que eram os vazios do território e esses vazios do território estão a ser cobertos e, portanto, tudo isso, neste momento, a rede da Carris Metropolitana na margem sul e depois na margem norte vai cobrir. Portanto, isso não está em questão. O que está em questão é que, objetivamente, há alguns pares de origem e destino, a origem ficou menos bem coberta, alguns horários porque os destinos normalmente estão bem cobertos, as origens é que podiam ter ficado menos bem cobertas, e existem alguns horários que, fruto até das circunstâncias que o Carlos Humberto também aqui falou, da dificuldade de meios humanos, que tem sido alguns horários que não estão a ser possíveis fazer. Mas não fica a ideia, primeiro que é um arranque falhado, porque foi um arranque que teve perturbações onde nós não esperávamos que elas acontecessem. Isso também é verdade. E não antecipáveis. Neste caso nem sequer é um problema e não antecipáveis, mas
objetivamente, neste momento, já é melhor do que aquilo que as pessoas tinham. Não é, infelizmente, para todas as pessoas ainda, mas lá chegaremos e não demorará muito tempo a que isso aconteça. Muito obrigado, Faustino. Para Só acabar, 30 segundos, sim, 30 com segundos só certeza. para acabar. Eu comecei a nossa conversa por dizer que uma das coisas que tenho estudado nos últimos anos enquanto investigação científica é a área de inteligência artificial e a impressão 3D, o blockchain, o 5G, 6G e como é que isto tudo vai mudar a nossa vida. E uma das coisas que vai mudar muito é as necessidades de mobilidade. Porque eu deixo a pergunta à plateia, e se a malta não tivesse que se deslocar? Okay? E, portanto, se tiverem interesse nisso, já agora, permite-me a publicidade, eu no início do segundo trimestre de cada ano faço um seminário semipúblico em que faço o estado da arte da inteligência artificial, como é que estamos, o que é que está a correr. Se alguém tiver interesse em participar e atender ao seminário, é que pode ter faça-me um informações? contacto que eu mando... Isso, onde é que se pode obter informações? Normalmente no ISG, na escola onde eu dou aulas, porque ele é transmitido via web. Instituto Superior de Gestão. Muito Pronto. bem. Os que estiverem interessados, porque eu deixo-vos a pergunta gira para o mundo dos transportes. E se a malta não precisasse se deslocar? Ok. Uma boa pergunta para reflexão. Passei um minuto do horário previsto. Peço desculpa pelo minuto. Queria agradecer a vossa presença, a nossa conversa e dizer que soube muito, muito pouco. Soube muito, muito pouco. Meus senhores, voltamos às 2h30 aqui para discutir o financiamento, porque vamos mesmo perceber ou ter de saber quem é que vai pagar o quê. Bem-haja. Obrigado.